Será que a posição de ala pivô é um problema pro seu time? Fala galera, aqui quem fala é o Fidelis, mais uma vez aqui trazendo um vídeo pra vocês. Hoje o vídeo é sobre os alas pivôs, então a gente tá encerrando essa série maravilhosa de posições para a próxima temporada. Espero que vocês gostem do vídeo, vocês gostaram muito das outras posições, pediram a posição de ala pivô e eu não ia deixar de trazer aqui pra vocês. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pra tier list que tá muito boa. Vamos lá, já estamos aqui no site, vamos começar com Jayson Tatum, que cara... Essa temporada vai ter uma temporada, eu acho que de redenção. Na temporada passada, ele voltou de uma lesão muito complicada, uma das lesões mais complicadas do basquete, que é a lesão do tendão de Aquiles. Ele é aquele cara que sabe fazer de tudo da quadra, ele sabe defender, ele sabe armar o jogo, ele sabe pontuar nos 3 níveis. É um cara muito bom, já foi campeão da NBA, já chegou na final 2 vezes e sempre sendo o protagonista ou o subprotagonista desse time. Era muito dividido o papel entre ele e o Jaylen Brown, acho que os dois dividiam com certa qualidade. E eu acho que o Jayson Tatum, ainda assim, voltando de lesão, ele vai ter uma temporada ainda melhor que ele teve na temporada passada, que já foi uma temporada muito boa pra quem tava voltando no ritmo de jogo. E agora com mais tempo pra se provar, pra mais tempo, jogando mais jogos, eu acho que o Jayson Tatum tem tudo pra elevar ainda. Agora liderando definitivamente esse Boston Celtics, talvez com a evolução do Peyton Pritchard, tem que ver como é que vai ser o encaixe do Mitchell Robinson, o encaixe do Paul George, mas ainda assim, o Jayson Tatum, querendo ou não, é um ala pivô de elite. Então, dentre todas essas circunstâncias, sendo um cara que já foi campeão da NBA, um cara que sabe fazer de tudo e mais um pouco dentro da quadra, um cara que sabe dar assistência, um cara que sabe resolver um jogo, fazer uma cesta decisiva, seja ela de 3 pontos, um mid-range, uma bandeja, e garantir uma posse defensiva muito bem também, assim como ele foi em 2024 juntamente com o Jaylen Brown. Eu coloco dentre essas circunstâncias o Jayson Tatum, o primeiro jogador da elite. Beleza, agora nós temos um outro extremo, a gente tem o Julius Randle. O Julius Randle que tem um contrato muito desconfortável, não é um jogador que eu queria ter no meu time por conta desse contrato e do que ele entregou na última temporada. Os seus anos de New York Knicks foram anos muito inconsistentes, mas ainda assim foram anos bons, até um ano ele sendo All-Star, mas as suas atuações até mesmo em pós-temporadas eram muito inconsistentes e na última temporada a gente conseguiu perceber isso com clareza. Era para ser a subestrela desse Minnesota Timberwolves, mas nos momentos decisivos quem estava resolvendo era o Anthony Edwards, obviamente, que é para ser o cara decisivo, mas o segundo papel de decisão estava sendo para Ayo Dosunmu, estava sendo para o Jaden McDaniels. Então esse papel de subestrela que era para ser dele, um cara que chegou com uma... para reforçar ainda mais esse elenco do Minnesota Timberwolves, ele mais que atrapalhou na pós-temporada e também na temporada regular. É claro que suas médias em temporada regular parecem ter sido muito boas, mas se você vê um jogo do Minnesota Timberwolves, você percebe que ele dá muito passos errados, toma decisões muito erradas, arremessos forçados, e dentro do contrato que ele faz, dentro do papel que ele tinha, agora nesse Brooklyn Nets que ele vai ter que assumir a responsabilidade desse time junto com o Michael Porter Jr., só de estar no Brooklyn Nets, só dele ser mandado pro Brooklyn Nets por conta do seu contrato, de não valer, eu acho que já dá pra perceber que ele é washed, né? Porque tá agora numa franquia sem muito alarde, uma franquia que geralmente recebe esses jogadores que tem contratos confortáveis pra ter no seu elenco e não vai resultar em nada. Ele vai ser o protagonista de um time que não vai disputar por nada, nem por NBA Cup, vai disputar pela Copa Draft com clareza, é isso que eles disputam, parece que todos os anos da franquia. Agora nós temos o Josh Hart, o ala pivô do atual time campeão, aquele cara que entrega de tudo na quadra, aquele cara que traz energia, aquele cara de liderança, que sempre que precisa de uma posse defensiva, ele vai estar lá trazendo energia, trazendo marcação. É um cara muito bom de bola, um cara que faz de tudo em quadra, seja na pontuação, acertando um arremesso de 3 pontos importante. Esse é um ponto que ele evoluiu muito no seu jogo na temporada passada, um cara que consegue armar o jogo muito bem. Ele, quando o Jalen Brunson não tá na função de armador, quem assume essa função é o Josh Hart, trazendo a bola, organizando o jogo, calmando os nervos do time do New York Knicks, e a gente percebe que ele faz isso muito bem quando o time é campeão. Então o cara é o ala pivô do time campeão, ele faz o papel dele com clareza, entrega de tudo em quadra, defende muito bem, é um dos melhores defensores desse time, e também é um cara que não tem médias muito alarmantes, mas você percebe quando você vê um jogo do New York Knicks que toda posse ofensiva ou defensiva, seja ela qual for, o Josh Hart vai estar presente, o Josh Hart vai estar no meio dela,
agregando em qualquer forma, de alguma forma ele vai estar agregando. Por todas as circunstâncias eu coloco o Josh Hart em bom. Eu ainda consigo ver jogadores melhores do que ele, vejo ainda uns 10 alas pivôs à frente dele, mas não por conta disso ele é ruim. Ele é um cara bom, um cara que entrega de tudo em quadra, e se tem um cara que foi muito importante pro New York Knicks ser campeão na temporada passada, esse cara é o Josh Hart, porque ele entrega muito, ele se joga na bola, na posse que o Knicks ganhou no jogo 1, o Josh Hart tem certa importância, e não é aquele cara que tem problemas com faltas, é um cara que defende muito bem, e por isso eu coloco o Josh Hart em bom. Agora nós temos o Papai LeBron. Papai LeBron que tá indo pra 24ª temporada da NBA. Está indo aí fazer 42 anos, mas não por conta disso. Ele é um cara washed, ele é um cara ok. Ele é um forte candidato pra banana verde, porque eu acho que ele é um rookie que pode agregar muito. Tô brincando. Ele é um cara que ainda entrega muito em quadra. É um cara que vai se entregar, é um cara que vai acertar uma cesta importante, que vai conseguir armar o jogo. Ele chega nesse Philadelphia 76ers com um papel muito importante de trazer experiência para esses jovens jogadores da franquia de Filadélfia. É um cara que vai agregar muito, dando assistências. É um cara que vai agregar muito, distribuindo a pontuação juntamente com Jaylen Brown e Tyrese Maxey. Um cara que vai agregar também no seu papel de liderança. É um cara que vai trazer experiência de campeão, experiência de MVP, experiência de um cara que já passou 24 anos na liga, para o VJ Edgecombe, para o Tyrese Maxey, mas não por conta só de passar experiência, coisas fora de quadra. Eu não vou colocar ele muito bom, porque na última temporada sim, ele teve mais de 20 pontos por jogo. Quando o Lakers precisou dele, ele estava presente. Nos playoffs que o Luka e o Austin Reeves machucou, ele assumiu o papel de armador e fez isso com muita extrema facilidade. Ele é um cara que já jogou de armador também nos anos de Lakers em 2020, mas, cara, é muito bom jogador o LeBron James. É um cara aí que já tá na liga e não perde a constância desde que entrou. E eu não acho que vai ser na próxima temporada que ele vai ter aquela regressão que todo jogador tem de 10 pontos por jogo a menos no seu cartel. Então eu coloco ele em muito bom, porque ele ajuda na mentoria de vários jogadores. Ele ajuda ainda entregando papéis muito importantes dentro de quadra no ataque, na liderança de armação. Então é um cara que ainda faz de tudo e mais um pouco em quadra. E sim, o LeBron James é muito bom jogador ainda. Agora nós temos o Scottie Barnes. Cara, Scottie Barnes, que é aquele cara que na temporada passada teve um salto incrível no seu jogo. As pessoas começaram a olhar mais jogos do Toronto Raptors, e eu acho que nessa temporada vão olhar ainda mais por conta da troca do Kawhi Leonard. Cara, ele e o Kawhi Leonard juntos vão formar uma das melhores defesas da NBA. Eu tenho certeza disso. É um cara que foi um dos finalistas para o prêmio de defensor do ano. É um cara que defende todas as posições, defende no perímetro, defende dentro do garrafão e faz isso com muita facilidade. É um cara, assim, calibre elite. É um cara que poucos jogadores têm a sua bagagem defensiva na NBA. Um cara muito bom também no ataque, um cara que impõe fisicalidade. Eu acho que ele ainda tem que melhorar ainda no seu quesito de arremesso. Eu acho que o arremesso dele no perímetro ainda é muito ruim. Então eu acho que esse é um ponto que ele tem que melhorar. Mas melhorando isso, ele torna um jogador de elite. Porém, eu vou colocar ele aqui em muito bom, porque no final a gente vai ter uma discussão. Eu vou ajustar a lista no final com vocês, porque vendo aqui os jogadores eu tenho muitas dúvidas em quem eu coloco em elite. Porque eu tenho dois jogadores com muita clareza que eu vou colocar no elite, e o Scottie Barnes pode ser um deles. O Scottie Barnes, explicando ainda o motivo que ele está em muito bom, é porque ele tem muita importância no ataque nesse time do Toronto Raptors. Ele não é aquele cara que vai te entregar 40, 35 pontos numa noite, mas é aquele cara que vai te entregar 20 pontinhos, mas aqueles 20 pontinhos, assim, muito importantes. Nos momentos decisivos ele vai estar lá para fazer uma cesta, nos momentos decisivos ele vai estar lá para fazer uma posse defensiva. Então eu acho que o Scottie Barnes, dentro dos alas pivôs da NBA, dentro do calibre de jogadores da NBA hoje, ele é um cara, assim, muito bom, um cara que tem uma bagagem defensiva muito boa, e se melhorar sua bagagem ofensiva, a gente tá falando de um cara de elite com toda a certeza do mundo. Agora nós temos o Aaron Gordon, que é um dos principais jogadores desse Denver Nuggets, é o melhor defensor, é um cara que é o melhor arremessador também de 3 pontos. Você tem discussão entre ele e o Cam Johnson, mas eu particularmente preferi entregar uma bola de 3 pontos decisivas na mão do Aaron Gordon. Ele na temporada passada, por exemplo, nas primeiras partidas ele teve um jogo de 50 pontos e 10 bolas de 3. Eu assisti esse jogo, ele tava muito quente, é um cara que pontua de todos os níveis da quadra, é um cara que tem um mid-range confiável, é um cara atlético. A gente vê as enterradas que ele faz mesmo dentro de jogo, não só no All-Star de 2016, no All-Star de 2020 que ele fez aquelas enterradas. Em jogo também a gente percebe o seu nível atlético, o seu nível defensivo também, que é um cara que defende muito bem. Mas eu acho que se a gente estivesse falando do seu auge, a gente tá falando de um jogador muito bom, mas como a gente ainda tá falando de um cara que já tá na liga há mais tempo, um cara que agora vai
ter um ritmo de jogo menos acelerado, porque ele já tá com muitos problemas de lesões. Eu acho que o Aaron Gordon, a gente tá falando de um jogador bom. Um jogador bom, ele é um cara bom, um cara que vai te entregar no ataque e na defesa, só que ele não vai fazer isso com extrema dedicação, porque ele tá tendo muitos problemas de lesões e pode ser que se ele se entregar demais, ele se machuque. Então eu percebi, pelo menos nas partidas que eu assisti do Denver Nuggets na temporada passada, uma redução no seu nível de jogo, uma redução na sua entrega. Não sei se é paranoia minha, mas eu acho que ficou perceptível, mas ainda é um cara que entrega muito, que agrega muito no ataque, é o melhor defensor desse time, juntamente com o Peyton Watson, e eu acho que ele tem o seu devido valor ainda. Se o Nikola Jokic quer ser campeão, um jogador que vai ter um papel importantíssimo no título vai ser o Aaron Gordon. Nós temos o Jaden McDaniels. Deixa eu explicar pra vocês melhor por que ele está aqui e estava na lista de alas. Eu, quando fiz o desenho do time do Minnesota Timberwolves, eu simplesmente esqueci que o Naz Reid e o Julius Randle tinham saído, então eu tava pensando em qual dos dois colocar nos alas pivôs, e eu achei que mesmo se eles tivessem saído, eles tinham um backup ala pivô, sem ser o Jaden McDaniels, mas eu fiz a cagada de não olhar isso direito, de analisar isso direito, e o Jaden McDaniels vai ser o ala pivô titular desse time, e o Ayo Dosunmu vai ser o ala. Então por isso que o Jaden McDaniels estava no último vídeo e vai estar nesse aqui também. O Jaden McDaniels é um cara que entrega dos dois lados da quadra. Na temporada passada ele teve um alarme muito grande nos playoffs, um cara que cresceu muito, que falou e fez pra cima do Denver Nuggets, falou e entregou muito bem individualmente contra o San Antonio Spurs. É o melhor defensor de perímetro desse time. A gente tem também o Rudy Gobert, por isso que ele não é o melhor defensor do time, mas é o segundo melhor. É um cara que entrega dos 3 níveis do ataque, um cara que acerta arremessos importantes, é um cara que tem muito boa infiltração e vai ter uma peça principal agora no Minnesota Timberwolves, na saída do Naz Reid e do Julius Randle. Ele ainda vai ter mais a bola na mão, vai ter mais minutos, e a gente pode ver uma evolução muito grande dele assumir esse papel de terceiro jogador ofensivo, só que com mais alarde, porque o LaMelo Ball, se ele assumir a função de armador, de armar esse time e diminuir a sua porcentagem de pontos, suas médias de pontos, eu acho que o Jaden McDaniels tem tudo para evoluir ainda mais e se tornar um jogador muito bom ainda. Eu coloco o Jaden McDaniels à frente do Aaron Gordon, porque é um cara que entrega muito bem no ataque, tem uma entrega defensiva muito boa, num time que na próxima temporada tem tudo a evoluir, que tem tudo para disputar, e eu acho que o Jaden McDaniels dentro da NBA, dentro da regra da NBA, é difícil achar Jaden McDaniels que pode entregar dos níveis ofensivos, que entrega muito bem na defesa, e é um cara atlético, um cara que é agressivo, um cara físico, e que também tem sua qualidade nos arremessos, sua qualidade técnica. Então Jaden McDaniels é um cara bom dentro da regra da NBA hoje para os alas pivôs. O Chet Holmgren é um cara que tem um papel importantíssimo dentro do Oklahoma City Thunder. É o principal defensor desse time, é um cara que defende bem do perímetro e com excelência protege o aro. É um cara que, quando saudável, é um dos melhores alas pivôs da NBA. É um cara que no ataque também entrega muito, pontua dos 3 níveis com excelência. É um jogador muito bom, mesmo tendo uma regressão no seu jogo na pós-temporada na série contra o Spurs. Eu ainda acho que ele tem muito a entregar, um cara jovem, um cara que chegou na NBA recentemente, há apenas 4 anos, mas no primeiro ano teve lesão, então a gente pode contar que ele tá na NBA há apenas 3 anos. O Chet Holmgren é um cara que chegou na NBA muito preparado, é um cara que já está preparado para o nível da liga, saudável, pode disputar por defensor do ano, saudável, ele pode entrar no All-NBA time como ele entrou na temporada passada e tem atuações assim muito boas em temporada regular. É um cara que pontua muito bem, que defende com elite, mas não por conta disso, eu acho que as atuações da temporada passada atrapalharam eu colocá-lo em elite, porque é um cara que, quando precisou na série contra o San Antonio Spurs, ele se omitiu. Ele teve boas atuações contra o Lakers, teve boas atuações contra o Phoenix Suns, mas na série contra o San Antonio Spurs, eu acho que o Victor Wembanyama ativou o seu modo Kryptonita e o Chet Holmgren era o super-homem e acabou o Chet Holmgren na série contra o Spurs. Eu ainda o coloco como jogador muito bom, porque a entrega defensiva que ele traz é uma entrega assim, é um protetor de aro de elite, é um cara que defende muito bem no perímetro, vai marcar o melhor jogador de garrafão do seu time, é um cara que ainda tem que melhorar no seu aspecto físico para pegar rebotes. É claro que esse papel já está bem definido para o Isaiah Hartenstein conseguir, mas numa eventual lesão do Isaiah Hartenstein ele vai ter que assumir esse papel. Eu acho que ele tem que evoluir no seu quesito físico, mas dentro do ataque, na sua pontuação, no seu arremesso, ele já é muito bom nisso, e na defesa também eu não preciso falar nada. Então, dentro da régua da NBA, o Chet Holmgren para mim é um jogador muito bom. Nós temos agora o Toumani Camara, que é o ala pivô do Portland Trail Blazers. É um cara que tem uma entrega defensiva muito boa, mas no ataque ainda tem que evoluir muito em alguns pontos. É um cara, assim, muito bom, eu gosto muito do Toumani Camara. Em certos momentos da temporada passada ele foi eleito defensor do mês na Conferência Oeste.
E a Conferência Oeste tinha Victor Wembanyama, a Conferência Oeste tinha Chet Holmgren, então a gente vê o seu nível defensivo. Dentro do Portland Trail Blazers ele tem uma importância muito boa, sendo o papel de melhor defensor, juntamente com Donovan Clingan e o Jrue Holiday. É um time defensivo e ele tem uma característica de jogo defensiva e o Toumani Camara consegue se destacar nesse time. Mas no ataque eu ainda acho que ele tem que evoluir muito em alguns pontos. Tem que melhorar o seu arremesso, a sua agressividade, mas ele ainda é um cara de 14, 15 pontos por jogo e consegue entregar sim muito bem. Então eu acho que o Toumani Camara, se ele evoluir o seu quesito ofensivo, se evoluir no ataque, a gente tá falando de um cara muito bom dentro da regra da NBA, porque a sua entrega defensiva é um cara assim, muito bom. Mas como a gente tá falando da próxima temporada, eu não sei como é que ele tá treinando pra essa próxima temporada, se ele vai evoluir no seu quesito de jogo. Com base na temporada passada, eu coloco o Toumani Camara em bom, atrás do Aaron Gordon, por tudo que o Aaron Gordon já fez na liga e pela importância que ele vai ter no time competitivo, que é o Denver Nuggets. Mas o Toumani Camara é um jogador muito bom, gosto muito dele na sua entrega defensiva, e se melhorar no ataque, a gente tá falando de um cara assim, que vai dar muito trabalho na NBA. O Lauri Markkanen, se ele não fosse peladeiro e entregasse mais defensivamente, a gente estaria falando de um cara de elite, porque é um ala pivô de 2,11 metros, que consegue entregar no ataque muito bem, em todos os níveis, tem um arremesso muito confiável, é muito bom, é muito físico, tem uma agressividade muito boa, pontua muito bem dentro do garrafão, pontua muito bem no mid-range, só que defensivamente ainda ele deixa a desejar. Ele é um cara, assim, que dentro do Utah Jazz ele já tinha um papel de protagonista, agora ele vai ter que dividir isso com o Derrick Peterson daqui a alguns anos, com o Keyonte George, com o Jaren Jackson Jr. É um time muito bem desenhado, o Lauri Markkanen ainda tem a sua importância. Há alguns anos atrás ele foi All-Star, e eu acho que o Lauri Markkanen ele tem a sua importância, ele tem o seu valor dentro dos alas pivôs da NBA hoje, mas eu acho que a sua falta de entrega defensiva ainda o atrapalha um pouco, mas no ataque ele é um cara de elite, que pontua muito bem dentro dos 3 níveis e vai ter uma importância fundamental para o Utah Jazz, que se quiser competir, o Lauri Markkanen vai ter que aparecer no ataque e também tem que melhorar o seu jogo defensivo. Dentre essas circunstâncias, eu coloco o Lauri Markkanen na frente do Aaron Gordon, porque ele entrega mais ofensivamente, ele vai ter um papel de mais protagonista que o Aaron Gordon dentro do Denver Nuggets. E eu acho que o Utah Jazz vai estar muito interessante para a próxima temporada. O Lauri Markkanen agora, se tiver uma temporada com mais de 60, 65 jogos, o Utah Jazz vai ter um teto de competição muito bom, porque ele é um cara que entrega muito bem ofensivamente, tem médias assim de 25, 26, 27 pontos por jogo, e é um cara assim muito, muito bom. Só tem que entregar mais defensivamente, por favor, se o Utah Jazz quiser competir. Agora, o que falar do Caleb Wilson? Um cara que chegou na NBA agora, desse draft, na Summer League teve atuações assim, excepcionais, é um cara que parece que já chegou preparado, é um cara que melhorou muito no seu quesito de arremesso, no basquete universitário ele na temporada inteira teve 7 bolas de 3, e no primeiro jogo dele na Summer League ele fez 7 bolas de 3 em um único jogo. É um cara que chega e agrega muito bem defensivamente, é um cara que tem uma versatilidade defensiva absurda, é um cara atlético e físico, um cara que nos próximos anos vai dar muito trabalho para a NBA, e eu tenho certeza do que eu estou falando. Se conseguir se livrar de lesões, ele tem tudo para ser um ala pivô de elite, é um cara que defende muito bem, que ataca muito bem, vai ser a cara desse Chicago Bulls com toda certeza daqui a alguns anos. Ele vai formar uma dupla de alas muito boas juntamente com o Matas Buzelis, e mano, é um cara muito bom. No basquete universitário ele já entregou muito bem, na Summer League ele já entregou muito bem, e eu tô muito ansioso pra ver o que esse cara vai entregar na NBA. Eu tô falando do Caleb Wilson, um cara que eu vou colocar em banana verde, só porque ele não estreou na NBA ainda, porque se fosse basear nas atuações na Summer League e no basquete universitário, eu já estaria colocando esse cara aqui em muito bom, mas como a NBA é um outro campeonato, é mais alto nível, com mais intensidade física, ainda vou esperar ele estrear para ter uma opinião formada sobre se ele é bom ou se ele é muito bom. Mas se a gente estiver falando do teto do jogador do Caleb Wilson, cara, a gente tá falando de um ala pivô de elite, por toda a sua versatilidade ofensiva que ele adquiriu com a bola de 3 pontos agora, sua versatilidade defensiva e a sua entrega dentro de quadra, no atleticismo, na fisicalidade e na energia que ele traz pros seus companheiros. Já o Evan Mobley é um cara que tem uma entrega defensiva absurda, foi defensor do ano na temporada 24-25, é um cara que forma uma das melhores duplas de garrafão da NBA, que é o Evan Mobley juntamente com o Jarrett Allen no Cleveland Cavaliers
Cavaliers. É um cara que tem uma entrega ofensiva muito boa também. Ele tem um arremesso até que confiável, ele ainda tem que melhorar nesse quesito, mas dentro do garrafão é um cara que pontua muito bem, é um cara que tem um gancho muito bom, um fade away muito bom, um jogo de post muito bom, e por toda a sua entrega defensiva, por ser um dos melhores defensores da NBA, e jogar no Cleveland Cavaliers, que agora ele tem um papel de subestrela, porque eu não confio mais no James Harden depois das atuações na pós-temporada, eu coloco o Evan Mobley em muito bom, à frente do Chet Holmgren, porque ele é um cara que já se provou sendo defensor do ano. Eu não acho que ele tem uma entrega defensiva melhor que o Chet Holmgren, mas é um cara que já tá na liga há mais tempo, já tem um prêmio individual, e assim, o Chet Holmgren ainda ele tem que se provar em pós-temporada, coisa que o Evan Mobley, ele tem certa constância. Ele não é aquele cara que vai fazer 30 pontos por jogo, mas eu não vejo o Evan Mobley tendo más atuações. É claro que o Cavs como um todo teve um apagão na pós-temporada contra o Knicks, na temporada passada, mas eu acho que o Evan Mobley não tem culpa disso. O último culpado ali, o Evan Mobley, por toda a sua entrega defensiva que ele tem na temporada e na pós-temporada, e eu acho que se ele conseguir evoluir o seu aspecto ofensivo, a gente tá falando de um ala pivô de elite. John Collins, ele chega nesse Detroit Pistons com o papel de substituir o Tobias Harris, mas ele chega assim, o Detroit não vai perder a qualidade. Eu acho que são jogadores por jogadores muito parecidos, com estilo de jogo muito parecidos. O John Collins, ele ainda não tem o nível de arremesso que o Tobias Harris tem, mas dentro do garrafão ele traz uma fisicalidade até que boa. Eu não acho que é um jogador bom, mas longe de ser um jogador washed, é um cara que entrega na defesa também, mas assim, ele não é um jogador de muito alarde, não é um jogador também que atrapalha o time, que faz o time perder, que dá uma regressão no time. Eu acho que o John Collins é a definição perfeita de ok, é um cara que entrega bem dentro de quadra, dentro de um plano de jogo, mas não vai ser um jogador que vai assumir responsabilidade, não tem uma característica de jogo principal como o Josh Hart tem uma característica boa de defesa e de armação, o Jerry McDaniels é bom nos dois lados da quadra, o Toumani Camara tem o seu destaque defensivo, o John Collins não tem muito destaque em alguma área do seu jogo, são áreas muito bem distribuídas e não acho que ele tenha muito alarde ou que ele seja ruim por conta disso. É um cara que entrega muito bem e eu gosto dele, então eu coloco ele em ok por conta disso. Pra mim ele é a definição perfeita de ok, porque é um cara assim que não tem muita mídia, é um cara assim, whatever. Agora, se o Indiana Pacers quer competir para a próxima temporada, o Pascal Siakam vai ser esse cara que já teve um papel importantíssimo na corrida na temporada de 24-25, que eles chegaram às finais. É um cara que entrega em todos os aspectos da quadra, seja ele defensivo, seja ele ofensivo, seja ele, quando precisa também dele armar o jogo, dele acalmar, dele ter uma posse importante no ataque. Cara, o Tyrese Haliburton já postou um vídeo fazendo um between the legs, aquela enterrada entre as pernas no seu Instagram, um cara que já vai voltar com ritmo de jogo pra mim. Tomara que ele volte do jeito que ele estava jogando na temporada 24-25, vai juntar com o Ivica Zubac agora, e esse garrafão defensivo vai estar muito bom, e também ofensivo, porque o Ivica Zubac tem uma entrega ofensiva muito boa, e o Pascal Siakam é campeão da NBA em 2019, ele chega no Toronto Raptors via D-League, é um cara que chega desacreditado, ele vai subir no seu papel. Em 2023, no seu último ano de Toronto Raptors, ele já era o protagonista daquele time, juntamente com o Scottie Barnes, ele é trocado pro Indiana Pacers, e chega no Indiana Pacers assim, parece que o casamento perfeito com o Tyrese Haliburton. Quando ele chega, o Indiana Pacers tem uma sequência muito boa, o Indiana Pacers sai de 8º colocado da Conferência Leste e termina a temporada em 4º ou 5º, não vou me recordar agora com perfeição, mas o Pascal Siakam, ele tem total importância nisso, é um cara que chegou trazendo experiência, é um cara que chegou trazendo pontuação de todos os níveis, seja no arremesso de 3 pontos, seja no mid-range, seja pontuando dentro do garrafão, e a entrega defensiva que ele tem, a entrega de energia que ele tem dentro de quadra, é um cara assim muito bom, é um cara que dentro dos parâmetros da NBA é um cara muito bom, e eu coloco atrás do Chet Holmgren, porque o Indiana Pacers na temporada passada, ele foi um fracasso, mas para a próxima temporada eu acho que esse time tá muito interessante, e eu acho que a subestrela, se o Haliburton voltar com o estilo de jogo que ele já estava jogando, vai ser o Pascal Siakam, ou se o Haliburton não voltar no estilo de jogo, o Pascal Siakam vai ser o protagonista desse time, e assim, é um cara muito bom, um cara que não tem muita mídia, mas tem muito basquete e muita bola pra entregar. Agora temos o Kyle Kuzma, assim, não preciso falar nada, é um cara que, pra mim, é o melhor jogador ruim da NBA, só que, como eu falei, ele é o melhor jogador ruim, então assim, não tem muito o que falar do Kyle Kuzma, é um cara que no Washington Wizards tinha um papel de protagonista, só que o Washington Wizards ele não levou o Washington Wizards para lugar nenhum. Chegou no Milwaukee Bucks para tentar ajudar
na pontuação e ele teve um jogo na pós-temporada de 0 pontos. 0, 0, 0, 0, 0. Então, assim, o que falar de um cara desse, né? Que chega pra trazer arremesso. Claro que ele tem os seus 40% na linha do perímetro, mas não é aquele cara que vai decidir uma partida. É um cara que tem seleção de arremessos muito ruins. Ele é um cara que tem um QI de basquete muito abaixo do normal. Ele, claro, ele já foi campeão da NBA, tendo um papel importante no Los Angeles Lakers em 2020, mas ainda assim a gente tá falando de 2026, 2027, então o Caio Kuzma pra mim é washed pra caramba, porque ele tinha tudo pra ser um cara com destaque, um cara que ia ser uma segunda opção, terceira opção de um time campeão, de um time que briga pelo menos, e o Caio Kuzma tá muito distante dessa realidade. Pra mim o Caio Kuzma é muito washed, pra mim é um dos piores aqui dessa lista. Já agora nós temos o Draymond Green que pra mim, assim, ele tem a sua importância dentro do Golden State Warriors no quesito defensivo, só que hoje em dia eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda nesse time. É claro que ele tem um papel importante para passar para a nova geração, para o Gui Santos, para o Yaxel Lendeborg. Ele não renovou com o Golden State ainda, mas ele tem tudo para renovar. O Chance já falou que eles estão alinhando o contrato. Agora que o LeBron James decidiu a sua ida para o Philadelphia 76ers. Então o Draymond Green ele vai ser titular nesse time, eu acho que não tem dúvida nenhuma. O Gui Santos talvez seja banco, talvez seja o Yaxel Lendeborg, mas, assim, ele mais atrapalha do que ajuda nesse time, eu acho. Dentro do quesito ofensivo, ele já não é mais o mesmo Draymond Green de 2016, que era um mestre na bola de 3 pontos. Ele tem decisões para um cara que é veterano, não só de arremessos, mas decisões assim, de tomar uma falta técnica boba, de discutir com o juiz dentro de um determinado momento de jogo, que não era necessário de tomar uma falta técnica, de tomar uma flagrante, não sei. Então eu acho que o Draymond Green ele tem um papel importante dentro do Golden State Warriors para passar experiência para esses jogadores novos, para os novatos do time, para o Gui Santos, para o Yaxel, mas dentro de quadra não é um cara que entrega muito. Eu acho que agora as próximas temporadas do Draymond Green tem tudo para serem temporadas assim, que ele vai mais cair de nível do que ele vai elevar o nível de jogo, porque também estamos falando de um cara de 34, 35 anos de idade. Então o Draymond Green pra mim é o washed, mas por tudo que ele já entregou na liga, por ser um cara que já foi defensor do ano. Há algumas temporadas atrás ele tava na briga pra defensor do ano também, mas se a gente tá falando de hoje em dia, a gente tá falando de um Draymond Green muito distante da realidade de que ele já foi. É um cara 4 vezes campeão, mas infelizmente hoje ele mais atrapalha do que ajuda dentro desse Golden State Warriors. Já o Rui Hachimura, cara, é um cara que na temporada passada no Los Angeles Lakers era o melhor defensor daquele time, juntamente com o Marcus Smart, tinha um arremesso de 3 pontos muito confiável. Chegou em determinado momento da temporada passada, quando o Luka estava machucado e o Austin Reeves também, que ele foi a segunda opção desse time, juntamente com o Luke Kennard, dividindo esse papel de subestrela. É um cara que tem um arremesso muito confiável, assim como eu disse, defende muito bem também. Mas dentro do nível da NBA hoje, não é um cara que tem muito alarde, não tem médias muito expressivas. Dentro de quadra, ele tem sua importância, sim, com certeza, mas dentro do nível dos jogadores da NBA hoje, eu vou colocá-lo em ok. Talvez o melhor jogador do ok aqui, pela sua importância no seu destaque na bola de 3 pontos na defesa. Assim como eu falei, o John Collins, ele não tem esse papel de característica definitiva de algum ponto do jogo dele. Então eu coloco o Rui Hachimura por ser mais decisivo, ser mais definitivo o seu papel. Dentro do Los Angeles Clippers agora, que vão ter jogadores para espaçar a quadra. Então eu acho que o Rui Hachimura, juntamente com o Darius Garland armando esse jogo, pode achar bons passos para o Rui Hachimura finalizar muito bem na linha do perímetro. Então eu gosto muito desse encaixe dele nos Los Angeles Clippers, e eu acho que ele tem tudo para agregar muito nesse novo Clippers. E assim como eu falei, é um cara que, se precisar de uma bola de 3 pontos decisiva, eu confio nele. É um cara que tem quase 50% de média. Chegou um momento da temporada passada que na pós-temporada ele estava com 57% de 3 pontos. Então eu gosto muito do jogador que ele é, eu gosto muito da sua característica de arremessador, na sua característica defensiva, e por isso eu coloco em ok. Agora nós temos o Sandro Mamukelashvili, cara, muito bom jogador. Eu gosto muito na sua característica de arremesso, na sua característica defensiva, um estilo de jogo muito parecido com o Rui Hachimura, mas eu acho que ele ainda tem mais agressividade, consegue pontuar e ter mais eficiência no seu jogo agressivo, atacando a cesta. Ele chega nesse Los Angeles Lakers sendo um ala principal, um ala de força, na ausência de um ala, assim, se fechar com o Jonathan Kuminga, eles fecham isso, mas não tem um ala definitivo, ou é o Vanderbilt ou o Jake LaRavia. Eu não gosto muito desse encaixe desses dois.
Mas o Sandro Mamukelashvili é um jogador que no meu San Antonio Spurs ele se provou muito bem. No Toronto Raptors ele teve ainda um salto com mais minutos. Ele é um bom arremessador, ele é um bom defensor e ataca a cesta muito bem, assim como eu falei anteriormente. E ele chega nesse Los Angeles Lakers com um papel muito importante nesse novo time, nessa reformulação de time que o Los Angeles Lakers teve. Eu coloco o Sandro Mamukelashvili em ok, ainda na frente do John... Não, vou colocar atrás do John Collins, mas... na próxima temporada, tendo mais minutos, tendo mais rotação de jogo, acho que por ser um cara esporádico que consegue explorar todos os níveis da quadra, sejam eles defensivos ou ofensivos, ele pode sim ter um salto muito bom nessa temporada, e eu acho que o Lakers tem que aproveitar melhor desse jogador, tem que tirar o melhor do Sandro Mamukelashvili, teto de um jogador bom dentro da liga, se ele for aproveitado com clareza, se ele for aproveitado do jeito certo. E agora jogando com o Luka Doncic, não tendo que ser um cara pontuador, que pontuar em série, não tendo que ser um cara que tenha 20 pontos por jogo. Se ele tiver os seus 11 pontinhos aí, matando suas 3 bolas de 3 por jogo, ele vai estar fazendo seu papel com excelência. E o que o Luka Doncic quer é isso, jogadores que passem a quadra e que acertem arremessos. Então acho que o Sandro Mamukelashvili vai ter o seu papel muito importante dentro do Los Angeles Lakers. O Miles Bridges, ele chega nesse novo Phoenix Suns, agregando em pontuação, trazendo um pouco mais de experiência e chegando numa posição que pra mim era carente nesse time. Era o Royce O'Neal, mas eles trocaram muito bem, conseguiram o Miles Bridges, que dentro do Charlotte Hornets ele tinha um papel muito importante na liderança dos jovens jogadores e também dentro da pontuação, sendo um cara também presente na defesa, mas não é a sua principal característica de jogo. Mas o Miles Bridges, dentro da régua da NBA hoje, eu acho que ele é um jogador ok. Ele vai ter seus pontos reduzidos dentro desse Phoenix Suns, porque chegou o Gillespie... Não, porque... O Luke Kennard, que é um cara que arremessa muito bem e vai ter mais importância depois do que ele fez na pós-temporada passada. Ele vai ter que dividir esse papel com o Dillon Brooks, que teve uma temporada de 2025-26 muito boa. O Devin Booker também, que ele, assim, é o Devin Booker, cara. Ele vai ter no mínimo 25 pontos por jogo na temporada. Então eu acho que ele vai ter uma redução, mas ainda assim ele vai ser um cara muito importante se esse time quiser competir. Tem um arremesso muito bom, nível de agressão à cesta muito boa, um nível de fisicalidade muito bom. Então é um cara que eu gosto muito de assistir, porém, dentro dos jogadores da NBA hoje, eu acho que ele não é melhor que nenhum jogador dentro dos que está em bom ou muito bom aí. Então eu acho que eu coloco o Miles Bridges como o melhor jogador do ok. Porém, dependendo de como ele atuar na próxima temporada, se ele conseguir tiver um papel muito importante dentro desse Phoenix Suns, elevando até suas médias, eu coloco uma prateleira acima. Porém, como a gente está falando da próxima temporada e baseando na temporada passada como critério, eu acho que o Miles Bridges ele fica em ok aí, porém com margens de evolução para uma possível prateleira do bom. Keegan Murray, eu acho que é um jogador que ele passou da hora de sair do Sacramento Kings, é um jogador bom, porém num time ruim, é um cara que tem um arremesso de 3 pontos fora do comum, é um cara que defende bem também, é um 3D de elite dentro dos jogadores da NBA, mas eu acho que ele não tem tanta mídia, ele não tem tanta highlight, porque ele joga no Sacramento Kings, e eu acho que ele já passou da hora de sair dessa franquia fracassada. E o Keegan Murray, pra mim, eu acho que é a primeira vez que eu coloco algum jogador do Sacramento Kings em uma prateleira boa. Eu vou colocar o Keegan Murray em o pior jogador do bom, porque é um jogador jovem, tem um teto muito bom, um arremesso muito confiável e uma defesa muito boa também. Porém, ele tá perdendo todo o seu auge, toda a sua joviedade, que geralmente é os melhores anos das carreiras de alguns jogadores, dentro de uma franquia que não vai render, dentro de uma franquia que não vai pra frente. Então eu coloco o Keegan Murray em bom. Porém, eu acho que se ele conseguir sair, se ele conseguir ir, por exemplo, para um Los Angeles Lakers da vida, para um Orlando Magic que tem problemas com bolas de 3 pontos, eu acho que ele vai aproveitar muito mais desses anos de auge de sua carreira, desses anos de ápice físico e atlético de sua carreira, num time que vai aproveitar melhor de sua característica de jogo. Já passou da hora de sair do Kings, isso é fato. Então eu coloco o Keegan Murray em bom por conta disso. O Jalen Johnson é um cara que teve uma temporada incrível, é um cara que faz de tudo e mais um pouco dentro da quadra. Ele tem que melhorar sim no seu aspecto defensivo, porém, ele é um cara que arma o jogo muito bem, é um cara que pontua dentro dos 3 níveis da quadra. É claro que ele tem que melhorar seu arremesso de 3 pontos para ser ainda mais confiável. Porém, dentro do que ele entregou na temporada passada, e ele liderando o Atlanta Hawks, e assumindo esse papel de protagonismo pós-Trae Young, com excelência,
eu acho que eu coloco o Jalen Johnson à frente do Pascal Siakam pela temporada passada. Talvez na próxima temporada o Pascal Siakam tenha um papel ainda mais importante que o Jalen Johnson, porém, dentro do que ele entregou, conseguindo liderar uma franquia desacreditada, que geralmente era franquia mediana, que sempre terminava a temporada 41 vitórias e 41 derrotas, o Jalen Johnson, ele conseguiu classificar o time com playoffs direto, sem passar pelo play-in, depois de muitos anos, e eu acho que ele tem o seu papel ofensivo muito bom. Se ele melhorar na defesa e melhorar também no seu arremesso de 3 pontos, a gente está falando de um jogador calibre elite, porque é um cara que entrega muito bem, é um cara que traz energia, é um cara muito atlético e tem um porte físico muito bom, ataca a cesta com muita facilidade e pontua também do mid-range muito bem. Então o Jalen Johnson é um cara aí que para os próximos anos de liga e para os próximos anos de Atlanta Hawks, se o time quiser competir, vai ter que passar pelo Jalen Johnson com toda certeza. O Naz Reid é um cara que vai ter o seu papel como titular pela primeira vez na carreira. Ele no Minnesota Timberwolves tinha um papel muito importante vindo do banco, foi sexto homem do ano, e é um cara assim que entrega muito bem dos dois lados da quadra, tem um arremesso de 3 pontos muito confiável, também tem uma defesa no perímetro e no garrafão muito boa, e vai chegar nesse Charlotte Hornets com um papel de titular, um papel com um cara que vai liderar, é um cara jovem ainda, tem apenas 27 anos, muitos de vocês não sabem a real idade do Naz Reid, ele vai fazer 27 anos no decorrer da próxima temporada. Eu acho que o Naz Reid tem tudo para entregar no seu aspecto físico, no seu aspecto de arremesso e no seu aspecto de um cara que já passou por uma franquia, que foi para a final de conferência 2 vezes quando ele estava no time, e vai ter um papel muito importante nesse Charlotte Hornets que perdeu o Miles Bridges, que não tem um pivô confiável. Então o Naz Reid ele chega sendo esse ala pivô que pode cair também para jogar de pivô em alguns momentos do jogo, e chega fazendo isso com muita excelência. É um cara que, se conseguir manter o ritmo no aspecto titular, assim como ele estava sendo o sexto homem, ele vai ser muito bom dentro da liga. Na verdade, não muito bom, mas vai ser bom dentro do Charlotte Hornets, muito bom pro que ele chega no seu aspecto do que ele chegou para fazer no Charlotte Hornets. Então eu coloco o Naz Reid o melhor jogador do OK, porque a gente tem que ver ainda como ele vai ser testado como titular. Talvez ele chegue saindo do banco também, não sei. O técnico de Charlotte vai ter muitas opções, vai ter o Dorian Finney-Smith, que mesmo não tendo uma temporada muito boa pelo Houston Rockets, é um cara muito confiável. Depende muito do que o Charlotte Hornets vai querer para a próxima temporada. E o Naz Reid, se o Charlotte quiser competir, o Naz Reid já se provou sendo muito importante dentro de uma franquia que quer competir, saindo do banco, agora sendo titular também. Já o Giannis Antetokounmpo vai ter um novo começo, uma nova franquia. Se ele queria uma franquia competitiva, eu acho que ele tomou a decisão errada, porque o Miami Heat pra mim não vai competir na próxima temporada. Talvez, se o Ben Adebayo elevar o seu nível de jogo e conseguir manter uma constância que ele tinha algumas temporadas atrás, sim, eles podem competir. O Davion Mitchell assumindo seu papel de armador principal, o P. Larson tendo um papel importante na agressividade, o Andrew Wiggins voltando a ser o jogador do Golden State Warriors. Talvez assim o Miami Heat tenha um teto de competição. Mas independente se vai competir ou não vai competir, o Giannis Antetokounmpo é elite. Pra mim é o melhor ala pivô da NBA hoje, é um dos melhores ala pivôs da história. Ele entrega muito bem dos dois lados da quadra, foi campeão com o Milwaukee Bucks depois de 50 anos, é um cara que pontua muito bem dentro do garrafão, tem uma eficiência muito boa, é um cara atlético, um cara físico. Se evoluísse o seu aspecto de linha de 3 pontos, talvez ele ainda fosse um jogador ainda melhor, mas eu acho que ele não precisa disso, porque dentro do garrafão ele tem uma eficiência absurda, é um cara que tem quase 60% do field goal. E também na defesa, já foi defensor do ano, MVP 2 vezes. Ele tem uma carreira consolidada dentro da NBA, já foi campeão, foi Finals MVP, fazendo 50 pontos no jogo decisivo. Então o Giannis Antetokounmpo não tem que se provar mais nada na NBA. É um cara ainda assim que entrega muito bem. E se for falar, não, acho que o Jason Tatum é melhor porque o Giannis Antetokounmpo se lesiona muito. O Jason Tatum não conseguiu jogar na temporada passada por conta de uma lesão. Eu sei que não é culpa dele, mas também não é culpa do Giannis Antetokounmpo que ele se lesiona muito. Então eu coloco o Giannis Antetokounmpo como o melhor ala pivô para a próxima temporada e também um dos melhores ala pivôs da história da NBA. O Paolo Banchero, eu vou dar meu último voto de confiança nele para a próxima temporada, porque nas últimas 2 temporadas o Paolo Banchero ele não conseguiu render muito bem. Ele é um cara que chegou, primeira escolha, teve as 2 primeiras temporadas de sua carreira muito boas, porém ele não conseguiu firmar, ele não conseguiu manter a constância. Na temporada passada, principalmente, na pós-temporada, ele conseguiu ter ressalvas assim do jogador que ele foi, porém ele tá longe, ele tem decisões muito erradas, muito precipitadas, tem muitos turnovers,
arremessos assim, idiotas, decisão de arremessos muito ruins. Então eu vou dar meu último voto de confiança pro Paulo Banchero, para eu não colocá-lo em Washington. Eu vou colocar em bom, na frente do Lauri Markkanen. Mas se ele conseguir atingir todo o seu potencial de jogador que ele chegou na NBA na sua primeira temporada, na sua segunda temporada, conseguindo levar o Orlando Magic para a pós-temporada depois de algum tempo, eu vou colocar o Paulo Banchero em bom. Mas o teto dele talvez era para ser um jogador muito bom / elite. Porém, assim, dentro do que ele entregou na última temporada, dentro do que ele entrega ainda, eu ainda vou ter essa dúvida se eu coloco ele muito bom. Eu vou dar meu último voto de confiança definitivo para não colocá-lo em Washington na tier list da próxima temporada. O Anthony Davis, infelizmente, as lesões não o deixam ter sequência na NBA. É um cara que, para mim, assim, se ele se mantivesse saudável, ele tava em elite. É um cara que pontua muito bem dos 3 níveis da quadra, um cara que defende muito bem, um dos melhores defensores da história. Porém, as últimas temporadas ele não consegue jogar. É um problema no pé, é um problema no tornozelo, é um problema no pulso, é um problema na mão, um problema no dedo, é um problema na cabeça, é um problema nos olhos. Ele tem problema em todas as partes do corpo e, infelizmente, ele não tem sequência. Por isso eu vou colocar ele em Washington com muita dor no coração. Porque se ele conseguir jogar na próxima temporada, ele é elite. Automaticamente. Se ele tiver 50 jogos na próxima temporada, na próxima tier list eu coloco em elite. Porém, se a gente tá usando como base na temporada passada e nas últimas temporadas, infelizmente o Anthony Davis já não é o mesmo. Ele tem muitos problemas de lesão e, infelizmente, vou colocar ele em Washington. Porém, com muita dor no coração. Porque ele é um baita defensor, ele pontua muito bem, ele é um cara que é um líder muito bom, porém não tem sequência na NBA, infelizmente. O P.J. Washington, ele vai estar aqui no Dallas Mavericks, mas eu poderia ter colocado o Santi Aldama ou o Morris Johnson, que é o novato, mas eu vou colocá-lo em ok, porque é um cara que entrega muito bem defensivamente, é um cara que entrega muito bem no ataque também, porém, ele não tem todo esse alarme no ataque. Eu prefiro defendendo. Dentro do Dallas Mavericks 2024, ele marcou muito bem o melhor jogador ofensivo do Oklahoma City Thunder, marcou muito bem também o melhor jogador ofensivo na final de conferência contra o Minnesota Timberwolves. Então, ele é um cara que tem uma defesa muito boa, um jogador muito defensivo, um cachorro, é o pitbull do time, porém, ofensivamente ainda deixa a desejar, e por conta disso eu o coloco em ok. Mas, se estivéssemos falando de jogadores defensivos, ele estava na prateleira aí do bom, muito bom. Porém, como a gente está falando de jogadores em geral, dentro da régua aí dos jogadores dos alas pivôs da NBA para a próxima temporada, ele infelizmente é ok. O Jabari Smith Jr. chegou na NBA sendo a terceira escolha geral do draft de 2022, porém eu acho que ele ainda não atingiu todo o seu teto de evolução. É claro que os jogadores da classe de 2022 como Chet Holmgren são caras assim que já se provaram dentro da liga, já tem certo nível de importância nos seus respectivos times. Mas ele, não por conta disso que ele não chegou no seu teto, ele não tem importância pro Houston Rockets. É um cara que tem importância defensiva, tem importância no seu arremesso, porém, por não ter atingido todo o seu teto, não ser um jogador muito regular, muito constante, tendo jogos aí de 30 pontos, mas também tendo jogos aí de 12, eu coloco como ok. Eu vou colocar na frente do Miles Bridges, porque eu acho que o Houston Rockets tem mais teto de competição do que o próprio Phoenix Suns para a próxima temporada. E o Jabari Smith Jr. pode ter uma temporada de evolução por ser mais jovem e estar na liga há menos tempo. Então eu coloco o Jabari Smith Jr. em ok, porém com dor no coração, porque se ele atingir todo o seu teto, ele vai ser um jogador bom. Assim, não vai ser muito bom, porque esses jogadores do muito bom são jogadores com características de jogos muito determinadas. Um cara é muito defensor e pontua muito bem, outro cara é muito bom defensor e pontua muito bem também. O LeBron James tá aí por ser o LeBron James, né? E o Jabari Smith Jr., infelizmente, eu acho que ele não vai conseguir evoluir dos seus dois lados da quadra, porém ainda é um jogador que tem certa importância. Se o Houston Rockets quiser ser campeão, ele vai ter importância dos dois lados da quadra com toda certeza. O Cameron Boozer também não preciso falar nada, chegou na liga com a terceira escolha geral do draft, é filho do Carlos Boozer, tem uma característica de jogo parecida, é um cara que tem muita versatilidade ofensiva, é um cara que consegue também ser a cabeça do time, consegue armar o jogo quando preciso, é um cara que pontua e tem muita eficiência dentro do garrafão, tem um mid-range confiável, precisa evoluir também no seu arremesso de 3 pontos, mas também se precisar de entregar uma bola de 3 pontos para ele consegue acertar, mesmo não sendo a sua característica de jogo principal. Então eu coloco ele em banana verde com toda certeza, por ser desse draft um novato, mas
É um cara assim que, se conseguir atingir todo o seu teto de evolução, vai ser um cara que vai dar muito trabalho na NBA, vai conseguir pra mim ser uma das caras desse Memphis Grizzlies numa possível reconstrução. Ele tem que ser a cara desse time e tem que evoluir também no seu aspecto de arremesso, mas no seu aspecto defensivo também ele tem que evoluir em alguns pontos, mas também é um cara que defende muito bem. Então por isso eu coloco em Banana Verde, por não ter estreado na liga ainda, mas por tudo que ele fez no basquete universitário, com o Duke, tudo que ele fez no basquete na Summer League, eu coloco em Banana Verde, mas com um teto de margem de evolução muito bom nas próximas temporadas da NBA. Se ele quiser competir, se o Memphis Grizzlies quiser competir, o Cameron Boozer vai ter que ser essa cara do time. O Zion Williamson no New Orleans Pelicans, eu cometi um erro também no New Orleans Pelicans, eu esqueci que o Zion Williamson estava lá por conta que ele lesiona muito, e pensei que eu poderia colocar o Trey Murphy para jogar na 4, que foi a posição que ele jogou grande parte da temporada passada, e coloquei o Herb Jones como ala titular do New Orleans Pelicans. Mas o ala titular do New Orleans Pelicans, se o Zion estiver saudável, vai ser o Trey Murphy. Porém, o Zion, infelizmente, é a mesma coisa do Anthony Davis. Se jogasse, ele era um cara de elite, porém, como ele joga um dia sim, 100 dias não, eu vou colocá-lo em Washington. Porém, se ele atingisse todo o seu potencial que ele teve no high school, no basquete universitário, ele era um cara de elite. Mas ele chegou na NBA e tem muitos problemas de lesão. Toda pós-temporada e pré-temporada a gente vê o Zion Williamson no shape, mas chega na temporada da NBA, ele lesiona o joelho, ele lesiona o tornozelo, ele lesiona o pé. E infelizmente ele não tem uma sequência de jogos muito boa na NBA. Porém, se ele atingisse todo o seu potencial ofensivo e defensivo, era um cara de elite na NBA. Mas infelizmente a gente está muito distante de ver essa versão do Zion Williamson. Agora, para fechar, o Tobias Harris. Tobias Harris que chega no San Antonio Spurs para agregar em experiência, agregar nos arremessos, para conciliar a juvenilidade do time e também trazer um cara de experiência, um cara mais velho, para jogar de titular. Eu tenho minhas dúvidas se vão usar ele ou o Julian Champagne de titular. Porém, eu acho que vai usar o Tobias Harris por ser um cara mais agressivo, um cara que também tem um arremesso de 3 pontos muito bom e traz também uma posse defensiva mais importante, um cara físico na defesa, um cara físico no ataque e tem um arremesso confiável. O San Antonio Spurs tem uma adição muito boa com isso. O Spurs precisa de jogadores experientes para administrar quando estiver ganhando uma partida, né? Como a gente viu na temporada passada, precisa disso. Não existe entregar 29 pontos de déficit. Mas o Tobias Harris chega para agregar muito bem nisso, no ataque e na defesa. É um cara que no Detroit Pistons na temporada passada foi a subestrela do time e chega muito bem para agregar nesse San Antonio Spurs. Por conta disso, eu vou colocar o Tobias Harris em ok, e eu vou colocá-lo na frente do Dorian Finney-Smith por ser um cara mais experiente, um cara que entregou muito bem na pós-temporada passada, tanto no ataque como na defesa. Era uma equipe muito defensiva do Detroit Pistons e chega também numa defesa muito encaixada, que é a defesa da equipe do San Antonio Spurs, então eu coloco no ok por conta disso. Pra fechar, na verdade, eu vou colocar o Scottie Barnes em elite mesmo. Eu acho que dentre ele e o Evan Mobley, o Scottie Barnes ele tem mais característica de franchise player, ele pode entregar também muito bem na defesa, assim como o Evan Mobley entrega, mas eu acho que no ataque eu confiaria mais no Scottie Barnes do que no Evan Mobley. Por isso eu vou fechar essa lista na Elite com o Scottie Barnes. Então assim ficou a nossa tier list depois de todas as alterações. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Assim encerra a nossa tier list de posições da próxima temporada. Se você tem alguma sugestão e alguma ideia de vídeo, já deixa aquele comentário que eu vou estar lendo todos. Pode ser ranqueando times, ranqueando sexto homens do ano. Deixa aquela sugestão nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar catando ideias para continuar gravando aqui para vocês. Aquele grande abraço do seu amigo Fidelis. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu coloquei a meta de 500 inscritos até o começo da temporada, mas no ritmo que a gente tá chegando, eu vou colocar uma meta ainda maior. Vou colocar a meta de 800 inscritos até o começo da temporada. É claro, a gente tá distante ainda, faltam quase 400 inscritos, porém, a gente consegue. Eu sei o poder de força que vocês têm. Eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço do seu amigo Fidelis, aquele grande beijo, valeu, falou.